Olá, colegas da odontologia! Estamos aqui para mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E agora nós vamos dar início a esse episódio falando de como conciliar a carreira profissional em odontologia, tanto no público quanto no privado. Para tanto, tenho dois amigos especialíssimos aqui, que são dois irmãos na realidade. E eles seguiram essa carreira toda, desde o ensino fundamental, onde vieram do NPI, passando pela Universidade Federal do Pará, fazendo odontologia, também passaram juntos no vestibular, fazendo medicina na Universidade Estadual do Pará, depois entraram no Exército juntos e seguiram carreira na Polícia Militar como concursados e, além disso, ainda dividiram um consultório. Quanta história esses dois devem ter, né? Para isso eu apresento Lísio Hermes e Alberto Hermes. Penélope, a nossa conselheira secretária, também está conosco e vou pedir logo que faça as considerações iniciais, tanto a Penélope quanto o Alberto quanto o Lísio. Comece pelo mais antigo, faça suas considerações iniciais, meu amigo. É uma satisfação muito grande estar aqui no convívio com o nosso estimado irmão, amigo Marcelo, nobre presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, na presença também da nossa estimada amiga Penélope. Na realidade, satisfação imensa estar aqui para a gente poder conversar e trocar essas ideias importantes, né? Relembrando. Legal, obrigado pelo convite aceito de vocês dois. É difícil, mas a gente conseguiu um espaço nessa agenda aí. E você, Alberto, faça as suas considerações iniciais aí. Primeiro, gostaria de dizer que fico muito grato pelo convite e é uma satisfação também a gente poder estar aqui junto com o Marcelo, doutor Marcelo, presidente do Conselho. A gente tem uma trajetória da faculdade para cá, assim, muito juntos também, né? Eu, o Lísio e o doutor Marcelo. Então, a gente vai poder compartilhar um pouquinho dessa história. É um prazer também estar aqui com a doutora Penélope e vamos em frente aqui para a gente trocar algumas ideias. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em nome do Conselho, de todos os conselheiros, e doutor Lísio, doutor Alberto, é uma satisfação enorme poder compartilhar toda essa vivência, né, junto com o Marcelo aqui, e assim, como o próprio tema do nosso podcast fala, né, como conciliar essa carreira, a carreira de vocês, pelo que eu pude verificar, né, estudar um pouquinho vocês, é uma carreira vitoriosa, uma carreira extensa. Como conciliar, como chegar até aqui, né, e com a cabeça com dever cumprido, enfim, falem, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Doutor Alberto. Eu creio que tenha sido desde a vida intrauterina, né, esse claro pacto. Porque nós temos uma proximidade muito grande de idade, né, ele é 10 meses mais velho do que eu. E assim, tivemos uma infância muito juntos e sempre compartilhando ali de momentos e de ideias, né? Então isso gerou em nós talvez a tendência igual, né? Uma tendência dentro da área da saúde, até porque temos um pai médico e esse convívio nos alertou para essa tendência. Então estudamos focados para fazer a medicina, né? Se aproximou o 2º grau e a nossa ideia era fazer medicina. E em algum momento da nossa vida, isso partiu inclusive de mim, eu em contato com um professor, o doutor Marcelo conhece, nosso nobre professor Paulo Cecim, ele uma vez conversou comigo e disse Alberto, a odontologia ela é muito boa, é uma profissão que encanta. Enfim, ele fez aquele floreado todo e como eu era frequentador, né? Isso ainda no NPI, né? Isso ainda no NPI, era no 2º grau. Então, como eu era frequentador de consultório, eu sempre fui um pouco relaxado, então eu comecei a relacionar aquilo tudo que o professor falava com o meu convívio dentro do consultório. Quando chegou na hora de fazermos o vestibular, eu disse para o Lísio, olha, eu vou me inscrever em medicina, que é o que eu quero, na UEPA. Eu achava que era aquilo que eu queria. Mas eu, como uma segunda opção, eu vou me inscrever em odontologia na Federal.
E o Lísio e mais um outro colega que estudavam com a gente disse, vamos fazer a mesma coisa, porque a odontologia a gente não vai fazer mesmo, que a gente não vai passar, a gente não vai fazer o vestibular. Disso, hein? Isso é interessante porque eu ainda não sabia disso, mas vamos lá. Isso a gente não vai... Peculiaridades, né? Naquele momento, o concurso vestibular, as provas eram no mesmo dia. Pelo menos uma das provas coincidia justamente para que a pessoa não fizesse 2 faculdades. Públicas, então, né? Públicas, só tinha a medicina na UEPA e na Federal. Então, nós fizemos a prova da UEPA, iniciamos a prova da UEPA. Quando chegou no momento que iria coincidir com a Federal, teve um problema de fraude e foi cancelada a prova da UEPA. Aí nós tivemos a oportunidade de fazer um segundo vestibular, que foi o de odontologia. Aí passamos, né, e começamos a cursar. Ficou a dúvida, né? E agora, o que é que a gente faz? Odontologia, medicina? Mas... eu lembro que vocês cursaram até o 2º ano, né? Bora ver como é que é. Vamos testar, né, para ver qual é que a gente vai gostar. E assim nós levamos a faculdade de medicina e odontologia até o 4º ano, até o 3º ano, no início do 4º, na verdade. Fizemos até o 3º, no 4º eu parei medicina, o Lísio ainda continuou, mas eu parei medicina para focar na odontologia. Eu disse, não, falta um ano só, eu vou terminar a odontologia, depois eu volto para medicina. E aí eu depois que formei, eu ainda tentei fazer umas 2 disciplinas lá, mas não dava mais para conciliar, eu estava com o consultório montado. No Exército. Aí veio a oportunidade, 1 ano depois de formado, de entrar no Exército, que era um sonho também de criança, talvez olhando as fotos lá do nosso pai, ele todo fardado, e contava as histórias. Então isso tudo foi despertando em mim, e no Lísio com certeza, essa tendência para medicina, para a área médica e para a área militar. Né? E aí eu praticamente abandonei a medicina. Eu digo praticamente porque mais na frente eu tentei depois voltar e acabei desistindo novamente, mas formei em odontologia, me especializei na odontologia, desenvolvi a odontologia dentro da vida militar e hoje sou muito feliz e realizado por isso. Mas eu queria dar a oportunidade também do Lísio. Que ele fala muito, ele vai começar a falar um pouquinho, a gente vai arrancar dele aí algumas coisas. O homem falou tudo, mano. Eu só iria um pouquinho atrás, né? Lá pelos nossos ancestrais. Ele relatou a nossa vida intrauterina, né? Que foi quase compartilhada ali em algum momento. Somos quase gêmeos, nascemos no mesmo ano, por sinal. Nós temos uma história desde avô, né? Avô, tios, sempre militando ali na área da saúde. Então, por assim, uma influência indireta, por estar convivendo naquele ambiente, nós despertamos a vontade desde sempre, né? Muito embora eu acho que foi... Ele tentou ser bombeiro desde criancinha, né? Acabou que foi policial militar e aí ficou bem próximo. Vocês estão na reserva como coronéis agora, né? Nós 2 chegamos ao posto máximo, né? Fomos ao coronel, desenvolvemos algumas atividades assim, que era a última instância do posto, mas um cargo de direção, né, que é inerente ao posto de coronel. Nós desenvolvemos essa atividade lá e migramos para a reserva agora, há 6 meses atrás. Só cortando um pouquinho, mas para a Penélope se situar um pouco na conversa, para não se sentir deslocada, tu tens uma amiga em comum, que é amiga deles em comum também, Belém, desse tamanho, por isso que a gente acaba se conhecendo através dos outros. A Lilian. Sim, a Lilian também foi coronel junto com vocês, né? Eu acho que ela foi para a reserva já. Por sinal, a Lilian foi para a reserva junto comigo. Entramos juntos. Mais agora. Entramos juntos e saímos juntos. Na verdade, a odontologia... A Lilian foi a coronel. Em Belém, e aí o pessoal da Polícia Militar, né? A gente acaba conhecendo muita gente, ou então acabam se conhecendo, e aqui em Belém todo mundo se conhece, né? Então, só para ilustrar, a Lilian ela fez faculdade junto conosco, ela foi contemporânea do Exército, ela entrou um pouco depois, e depois seguiu a carreira, entramos no mesmo concurso, eu, o Lísio e a Lilian. Foi o que vocês são, mas eu esqueci. Eu vou mandar um beijo para a Lilian, tá, Lilian? Seu nome está aqui, um beijão para você. E outro que talvez tu tenha essa ligação, estou tentando te inserir também na conversa, né? Porque a ligação dos meninos também é mais comigo, mas quem foi teu professor de farmacologia na UFPA? Foi uma professora. Foi, não foi então professor. Ela foi depois dele, porque o pai deles que era o professor de farmacologia titular da nossa época, entendeu? Sim, era o professor Hermes, então também tinha uma ligação muito grande com a odontologia. Com a odontologia, né? Todos os dentistas formados, eu acredito que até
98, 90, mais ou menos, fizeram farmácia até um com ele. pouquinho mais, porque o primeiro curso da particular começou em 98. Então, até se formar, põe aí mais 5 anos. Então, E aí o professor Hermes é que era a o nosso professor maioria, de farmácia. né, são egressos da UFPA Né? mesmo. Agora, olha Dos só. mais antigos, digamos assim, né? Sim, sim. Agora, olha só, já que eu estou sabendo de algumas coisas que eu não sabia aí, que é essa questão de tu teres até influenciado ao Lísio, mas eu sei também que houve uma jubilação, quase uma jubilação, que tu tiveste que ingressar na justiça para requerer o teu direito de voltar a fazer medicina. Essa é uma dificuldade que tu tiveste muito interessante, até para que as pessoas saibam de como agir num momento desses, entendeu? Depois de quanto tempo tu voltaste a fazer medicina e como tu conseguiste? Eu vou dar uma alugada aqui nos ouvidos e vou contar uma história para ter uma leitura melhor. Essas histórias que a gente quer. Então nós, influenciado por ele, pelo meu irmão, nós vislumbramos pela primeira vez a possibilidade de uma odontologia. Eu vou ser sincero que nunca houve essa motivação, né? Foi a partir de uma ideia dele. E nós abraçamos, na realidade, porque a gente tinha plano A e plano B. A FEMP, Faculdade de Medicina do Estado, que não era nem o EPA Sim, ainda. não era nem o EPA. E nós tínhamos a Federal. Então, tradicionalmente, a Federal era mais procurada pelos médicos e a FEMP era um plano B, vamos dizer assim. Ela era mais moderna e não tinha tanto atrativo, a Faculdade de Medicina do Estado à época, né? Mas, naquele cenário, vamos fazer odontologia e medicina. Só tinha odontologia, só existia odontologia na Universidade Federal do Pará. E existia a medicina, mas a medicina também existia na FEMP. Então, nós fomos medicina na FEMP e odontologia na UFPA. Por uma boa graça, nos deu a oportunidade de ingressarmos nas duas, né? E nós cursamos as duas, assim, fazendo realmente um malabarismo, né? Porque uma faculdade de odontologia, uma faculdade de medicina é muito exigida. Então nós estávamos ingressando nas duas, foi aquela história. Entramos, bora ver como é que é, porque o foco era a medicina, nós já estávamos. Bora ver como é a odonto, só que a odontologia ela é sedutora, né? Verdade. Você que tem habilidade manual, você que gosta de atividade manual, você é logo envolvido pela odontologia, desde o banco acadêmico. Então nós fomos ver como é que é e nós fomos realmente conquistados pela odontologia. Seguimos as duas faculdades até o terceiro completo. Nós trancamos o 4º ano porque a época a odontologia eram 4 anos, né? Nós ainda pegamos... A senhora também pegou, né? 4 anos? Não, já peguei 5. Nós pegamos 4 anos ainda de curso e em seguida mudou para 5. Então nós estávamos no terceiro ano cursando os dois, no malabarismo. Era um corre-corre para cá e para lá. Uma cheve branca e eu com uma cheve branca. E foi a cheve para o nosso sucesso. Eu olhava, a cheve era da UFPA para a FEMP. Sim. Aí trancamos a medicina, porque o curso de odontologia estava às vésperas de acabar e a gente tinha que dar um foco maior. E assim fizemos. Terminamos a odontologia num tempo fora do prazo, então nós não conseguimos... Quanto tempo tu passaste de trancar a medicina para voltar para a medicina? Foram mais de 11 anos. Pois é. Na realidade, eu retornei e não conseguia cursar pela atividade profissional já. Tanto de UFPA, que eu fiquei 1 ano como professor substituto, logo em seguida, a formar. Depois de 1 ano, eu entrei no Exército, nós entramos no Exército, e o tempo ficou bem concorrido. E ficamos por 6 anos, praticamente. 5 anos, 9 meses e 0 dias ficamos no Exército. E aquele período era muito corrido. A gente não tinha muito tempo para voltar para uma faculdade. Principalmente tu, porque eu lembro que tu trabalhava no QG e ele era no HGB comigo. Eu trabalhava junto com o general. Então tu era até 17 horas e ele não, era o turno da manhã, né? Eu tinha 8 horas de expediente no dia, então mas eu tentei voltar. Era R2 ou era... R2. né? Agora cada um com suas características, porque também eu concorria à escala de oficial de dia e ele não tinha, né? Então, final de semana, às vezes a gente estava ali eleito porque para eu ficar lá. servi com o Beto no HGB e o Liz era no QG. Então o QG era o horário... Full time. Era full time. Era 8 horas de expediente. E a gente não, a gente no HGB tinha o turno. Eu, na verdade, sempre trabalhei na vida militar, sempre trabalhei em unidades de saúde. O Liz já trabalhou sempre em unidades operacionais. Ele trabalhou tanto na PM quanto no Exército. Eu sempre estive ligado a um quartel. Só me responde uma pergunta também. O jubilamento hoje, ou a jubilação, ela são 10 anos
Bom, na época se eram 2 falava anos. em jubilar, mas normalmente ninguém quase que era Pois jubilado. mas o prazo quase tu pede para passar 11 anos. O meu problema foi o seguinte, foi furar a data de matrícula. Eu passei 2 dias da data da matrícula e fui dado como a vaga perdida. Pois é, jubilado. E eu não consegui, digamos, depois de tanto sacrifício para você conquistar uma vaga no vestibular, por 2 dias você perdeu uma vaga. Então eu achei aquilo ruim. Em primeiro momento eu aceitei porque eu já era dentista. Mas a medicina, que era o grande foco, ele estava prejudicado. O que aconteceu? Depois de cair a ficha, aí eu comecei uma luta. Não, vamos discutir na justiça. Entrei por 2 vezes com o processo. Processos entraram, assim, não foram o ideal do contexto e o processo não andou bem. E aí eu fiquei vendo possibilidades administrativas de toda a ordem para tentar reingressar na faculdade. Depois de 11 anos, aí veio uma notificaçãozinha que aquele meu processo existia, se eu queria extinguir ou dar continuidade. Aí houve uma mudança de legislação? Não, uma mudança de advogado. Houve uma manifestação uma diferente. peça jurídica com sustentação. Foi dado mais corpo naquele caso e chegou de um outro conteúdo para o juiz, que deferiu o meu pedido. Como justo. Aí o moral da história é que por tanto tempo sem atividade acadêmica, nós deliberamos de ingressar num curso de implantodontia, né, da especialização na ABO. Que o senhor foi um presidente muito atuante, por sinal, meus parabéns. Inclusive, nós trabalhamos juntos na ABO, o senhor foi nosso vice-presidente, nosso tesoureiro. Estamos aqui sempre juntos. Que bom. Aí estávamos em meio do curso, aí veio a notinha da justiça, deferido o pedido, volta para a faculdade. Aí eu estava com o meu consultório, não paramos o consultório em momento algum, eu estava com a Polícia Militar, eu tinha acabado de assumir o meu primeiro cargo de direção na Polícia Militar, e eu era o profissional que atendia e fazia a gestão daquela unidade. Como conciliar isso, hein, Penel? É difícil. Essa que é a pergunta, entendeu? Estava no meio do curso de implante e Na volta para a verdade, faculdade. é uma pergunta realmente para os homens. Que se fosse para uma mulher... Vocês fazem 10 coisas ao mesmo tempo, a gente não. Com certeza. Aí eu estou te dizendo exatamente isso. Mas aí é o interessante, X da questão, cada né? um de Como o nós- homem consegue conciliar tudo isso. cada Eu um vou de nós defender a tem minha mais classe, habilidade, né? Se fosse uma mulher, com certeza ela me daria aqui o mapa total das articulações. Eu não sei se serve como utilidade pública, mas eu vou dizer aqui, né? Independente de ser mulher, de ser homem, nunca diga não dá antes de tentar. Isso é Verdade. importante. Porque, na realidade, a minha visão não dava. Eu estava muito atarefado. Para assim. fazer uma faculdade de medicina novamente. A minha única queixa naquele momento foi uma. Por que o dia só tem 24 horas? Porque realmente foi 24 Com horas. certeza. Mas uma coisa eu aprendi nas Forças Armadas também. O tempo que se tem é o tempo... Não é isso. É o tempo que se tem. Sim. Então é aquele tempo e pronto. Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Tem que adequar. E aí vem a questão do foco, da fé, né? Sim. Nós tínhamos uma pequena diferença nesse aspecto. O Lísio, ele, depois que parou a medicina, ele sempre falava, não, eu quero voltar. Inclusive, ele às vezes se sentia mal, eu acho que aquilo ali... Ficou um caso mal resolvido. Era meio angustiante Exatamente. para ele. E eu estava muito tranquilo. Eu entrei na justiça junto com ele, mas eu queria avançar na odontologia. Eu estava preocupado com a odontologia e com a minha carreira militar. Então você estava bem resolvido na odontologia e ele não Porém- estava totalmente resolvido. Não, ele estava resolvido Eu com a tava muito bem odontologia. resolvido. Não, ele só estava que ele resolvido. queria a medicina. Mas tinha uma lacuna em aberto. Sim. E ele falava sempre, e eu ficava aqui, digo, não, vou deixar a coisa conduzir naturalmente. Aí o processo dele aconteceu como ele falou, né, que chegou lá a notificação e ele retomou o processo e voltou para a faculdade. E o meu foi extinto, e eu não consegui resgatar meu processo. Mas naquele momento também eu pensava, digo, poxa, será que eu quero? Eu estava um pouco na dúvida, né, eu achava que aquilo ia roubar Aí um pouco é do a meu mente, tempo. é a mente. Aí mais na frente, como a gente sempre teve essa inspiração, nosso pai, então ele, depois que aposentou da faculdade, ele começou a trabalhar com medicina do trabalho.
E na medicina do trabalho, nós temos alguns segmentos, como a fonoaudiologia, por exemplo. A gente trabalha com a audiologia ocupacional. Que vocês separaram as profissões. As profissões, né? mas aí ele concluiu a medicina e eu ingressei na faculdade de fonoaudiologia, que eu formei para trabalhar com audiologia ocupacional. Hoje nós agregamos valores lá, né? E hoje vocês são... Hoje nós somos sócios de uma mesma... E são médicos e fonoaudiólogos, né? Dentro de uma empresa que o pai de vocês fundou e que vocês estão hoje tocando, né? Ainda tem mais uma situação também bastante interessante, que além deles dois, também teve uma irmã que também foi odontóloga de memória, né? A Liliane foi colega nossa também, né? E assim, tudo Liliane, isso envolvido... Falando da Liliane, eu entrei com ela em Ananindeua. Isso, minha colega exatamente. em Ananindeua. Um deles, tá vendo? Tu já sabes quem é? Sim, lembro muito da Liliane, da risada dela, que é muito característica. Acho que vem na minha mente a risada dela, que Deus a tenha. Não deixou né? precocemente, mas ela deixou uma história. Sim, com certeza. Quer dizer, é mais uma história que a gente está contando aqui, falando do nome dela. E assim, já que tocamos no nome dela, ela fazia odontologia e fazia também outra faculdade de estética e cosmética. Foi. Eu lembro que ela era endo, se eu não me engano. Ela ia na Nindeu, ela fazia endo. Ela atendia do lado do meu consultório, enquanto as crianças gritavam, a Liliane às vezes sorria. Ela gargalhava, cantava muito, botava música, dançava. Então foi uma perda realmente bem triste. Só para não fugir daqui do raciocínio, rapidamente, só um parêntese. Nada disso acontece de forma unifatorial, né? Então tem todo um contexto que sustenta toda essa trajetória. Isso foi para mim e para ele. E dentro desse contexto eu tenho que fazer um parêntese e dizer que a questão familiar ajudou. É importante. Né? Porque naquele momento a questão familiar sustentou todo esse corre-corre por fora. Sustentou, entendeu, colaborou, somou. Claro. E fez se você não tiver uma estrutura que te ajude, realmente tudo fica muito difícil. Sim. E dentro disso, a ideia que veio à cabeça para fazer esse Odontocast era justamente contar essas situações, que cada um tem a sua história. Eu peço até permissão para contar rapidamente a minha. Eu passei no vestibular junto com eles, mas eu passei de uma forma totalmente diferente de todas as que eu já vi. A gente é oriundo de 88. E eram 90 vagas só na Federal. Não tinha outra faculdade de odonto. Hoje nós temos quase 20. Né? Então não era simples passar em odontologia. Sim, uma guerra. Era uma guerra mesmo. E eu era muito garoto. Eu tinha 16 anos quando eu entrei. Eu acho que vocês tinham o quê? Uns 20? 21? Eu tinha 21. Já era 20, 21, 88. Isso quando nós formamos. No exército. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade. Bom, em torno disso aí. De 18 para 19 eu tinha 16. E eu fiz a prova, saiu o resultado, eu não passei. E já estava me preparando para fazer cursinho de novo. Umas 2 semanas depois me ligaram da UFPA para eu levar os exames, a abreografia, né? Abreografia. E levar a documentação porque eu tinha sido repescado. E o mais interessante, eu fui correr atrás da informação, havia uma desistência que nunca houve na universidade. Nunca houve em odontologia na universidade. Era para ser tua. E essa desistência, eu fui no 91º de 90. Ficou por um. E o que acontece? Assim como eu fiquei por um, eu também ganhei por um. E o legal para mim, a minha experiência de vida, é que eu conheci os dois lados da mesma moeda, da frustração e da alegria. No mesmo... Não perdendo um ano. Piscar de olhos. Não perdendo um ano. Entendeu? Maravilha. Então, isso daí é uma coisa que é a história que a gente tem para contar também, para que colegas que tenham outras histórias, que futuramente, quem sabe, a gente possa estar ouvindo aqui também, né? Porque são histórias de cada um de nós que fazem a gente se tornar um profissional com ética, com compromisso, com valor, né? Que é isso que a gente luta para ser até hoje. As histórias vêm, né? Aí as histórias vêm, já vem na cabeça tudo que a gente lembrando passou. Que eu passei pela mesma coisa que o Marcelo passou. Quando o Lísio passou em medicina, já estava de cabeça raspada. E eu estava já vendo como aprovado. Vem a cabeça as histórias? Eu estava aprovado na primeira fase do vestibular da odontologia federal. E assim, com grande possibilidade de passar na segunda, de ser chamado, porque eu fiquei em 117º e eram 100 vagas. 100 vagas, né? Aí, quando saiu o resultado da UFPA, passei.
as pessoas que passaram na UFPA desistiram da UEPA e eu consegui ser repescado. E olha só que interessante, como eu estou te dizendo, cada história é uma. 17 desistiram para tu entrar. 16 desistiram para tu entrares. Eu fui o 17º. O meu foi um desistiu e só um, cara. É muito doido isso. Mas olha, Marcelo, como nós somos também... A senhora, eu acho que não se enquadra nesse contexto, mas nós aqui não tenho dúvida. Somos amantes do futebol. Isso é o maior laço que nos une. Né? Um dos, né? Um deles. Ainda tem laços familiares anteriores dos nossos avós. O que acontece aí? O Marcelo bateu na trave para entrar, ele bateu na trave, a bola correu e entrou. E nós até batemos na trave para sair, né? Lembra que nós tivemos colega que também ficou na situação do Marcelo na porta e que ligou para nós desesperadamente, queria que nós desistíssemos da vaga. Olha, ele já tinha passado em medicina. Loucura, olha aí. Não cabe citar nome, mas... Não, claro. Mas é uma colega conhecida, inclusive, e tal, e assim, era uma pessoa que não era qualquer mero desconhecido, né, na sociedade. Ela ficou na porta, assim como o Marcelo. E ela ligou para nós pedindo encarecidamente que nós desistíssemos, porque a gente já tinha medicina, para que ela pudesse ser chamada. Infelizmente, nós não pudemos desistir, porque foi uma conquista que teve uma história, né? O nosso acesso, ele não foi de primeira vez. Vocês já tinham feito vestibular, verdade. Já tínhamos lutado pela medicina, e naquela oportunidade da odontologia e medicina foi quando nós entramos. Então já era uma guerra que vinha se travando. E com aquela conquista dupla, nós agarramos o que veio. E infelizmente ela não entrou. Ela entrou no ano seguinte e depois correu a vida, né? Mas, por exemplo, se a gente não, digamos assim, acata o pedido e não entra, a gente não ia ser dentista. Se o Marcelo não é... Alguém desistiu e ele entrou, ele não ia ser dentista. Nós acabamos com essa história entrando no mesmo ano. E se não fosse o futebol para nos agregar mais ainda... eu lembro quando eu conheci vocês... a gente não estava nem aqui agora. No ginásio mas a vida 89, ela é assim, ela é dinâmica. Ginásio primeira vez que ele Primeira vez que a gente ginásio jogando jogos internos da universidade. Verdade. Jogávamos no mesmo time. E era muita história, então assim... Agora, gente, nós falamos no assunto de direitos, de justiça, mas em relação à dificuldade nessa conciliação de carreira. Qual foi a tua maior dificuldade, a tua maior facilidade? A tua maior dificuldade, a tua maior facilidade? Estudar juntos foi uma facilidade? Ter alguém para dividir aquilo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês o que foi mais difícil e mais fácil nesse... até um conselho aí para essas futuras gerações, né? Já que a gente está aqui com tanta vivência, com tantas histórias para contar, né? Tanta experiência, então que a gente consiga passar alguma coisa aí para os nossos colegas, para os acadêmicos que nos assistem, né? Não vamos longe, eu tô raciocinando aqui, uma das maiores vitórias é do Lizinho, o filho do Lísio, que passou aí 4 ou 5 quatro temporadas vestibulares, mas quando uma pessoa dessa entra, o valor que isso tem... Para ela é muito maior, porque quanto mais difícil, mais gostoso, né? O que é mais difícil é mais gostoso. E o mais legal é que ele não desistiu. Não desistiu. Era o que ele queria, possivelmente, né? eu acredito que ele entrou na hora certa. Na hora que eu tinha que entrar. Se entrasse antes, talvez não fosse. Exatamente. Né? Tudo acontece no tempo. Nós acompanhamos tudo isso e assim, é um valor que eu tenho muito, muito grande em relação a isso. Mas vamos lá, quais as dificuldades e facilidades que vocês podem mencionar, dando um conselho para quem está chegando? Eu acho que o principal é você ter foco, saber o que quer, né? E aí você corre atrás. Então, as duas coisas eu queria muito. Eu queria a vida militar e naquele momento onde a gente ainda estava em busca dessas conquistas, para mim entrar como combatente, entrar como oficial de saúde, para mim não fazia diferença, eu queria estar ali. Né, o que me atraía era a questão da disciplina, da ordem, da hierarquia que a gente tem. E aquilo era uma coisa que a gente já tinha de berço. Então, por isso eu me identificava. Então, assim, não que isso tenha sido difícil, mas foram conquistas aí que a gente precisou realmente abrir mão de algumas coisas, né, de alguns... do lazer, muitas vezes, né? A gente precisou abrir mão para poder estar ali focado na vida militar, fazendo atividades. Eu fui por 3 anos seguidos para a Operação Boi, né? Eram dias e dias no mato,
Então, naquele momento, Mas prejudicava um pouco. Tu gostava. Eu, na verdade, a primeira vez, eu fui voluntário para ir. Né? Então, estávamos em reunião. A segunda e a terceira já pediste para ir. Os oficiais estavam em reunião e o nosso comandante lá, ele perguntou, alguém é voluntário para ir para Nova Timóteo? Aí eu levantei o braço e digo, eu sou voluntário, coronel. Aí tudo bem, então é você que vai. Aí quando foi no ano seguinte não teve reunião. Disse, olha, aqui vai ter o exercício lá dos militares que entraram e o Hermes é quem vai. Aí eu assim, poxa, eu não pedi dessa vez, né? Mas tudo bem, aí a segunda vez, a terceira vez também é ele que vai. Aí na quarta vez eu já estava até esperando. Só que foi um ano em que começaram a entrar as mulheres na vida militar. Então, por inovação, né, o nosso comandante lá disse, não, esse ano eu quero que vá uma mulher. E aí foi quando eu fiquei fora. Né? Mas assim, essa para mim, naquele momento... Foi só por curiosidade? Era o Coronel Bruce. Quem foi de mulher? Eu não me recordo. Não me recordo. Mas assim, existia uma diferença também, que o Lísio casou com 27 anos e eu ainda era solteiro. Então, para mim tudo era aventura. Eu abraçava, né, aquelas possibilidades. Eu só tentava me esquivar um pouquinho, porque no decorrer dos 10 primeiros anos da minha profissão, eu fiz 3 cursos de especialização. E coincidia com aquele início da minha carreira militar. E nós somos dos mesmos cursos de especialização. Pois é, por incrível que pareça, mais uma coincidência agradável, né? Nós temos dentística, prótese e implante, né? Exatamente. Então, o difícil era a gente, às vezes, conciliar a questão do horário, do tempo. Tá? Mas eu estava muito focado. Então, era só uma questão de tempo, eu sabia que eu ia conseguir conquistar. Né? E, graças a Deus, eu tive uma carreira muito boa, muito tranquila, com as minhas promoções todas quase que dentro da normalidade, sem atrasos, né? E cheguei no último posto, um pouquinho depois do Lísio. Tudo foi respeitando a nossa hierarquia também, porque quando nós entramos no Exército, ele oscilou em alguns momentos, né? Em alguns momentos da nossa vida militar eu fui mais antigo, depois ele passou a ser mais antigo, e encerramos a nossa carreira com o Lísio mais antigo e eu mais moderno. Isso é uma gíria, é um discurso da vida militar, né? Então, o Lísio saiu primeiro do que eu, ele foi para a reserva remunerada como coronel em novembro de 2022, e eu fui para a reserva como coronel também em janeiro de 2023. Respeitando também essa hierarquia, porque né, ele saiu primeiro, né, nasceu primeiro, e então dentro dessa sequência ele também foi o primeiro. Antiguidade cronológica e militar. Com certeza muitas renúncias, né, tem que ser feita para poder seguir, que o objetivo não é o meio, é sempre deve ser o fim. E as tuas considerações em relação a isso? Só para finalizar, me perdoa, mas assim, a gente não... Hoje a gente está aqui, a gente pensa que até foi tudo muito fácil. Né? Mas quando a gente faz assim só de estar pensando que uma retrospectiva, né? A gente vê que cada avanço foi um novo desafio, né? Mas chegamos no lugar almejado. Mas é gostoso, né? Quando chega no fim e aí você olha para trás e vê que valeu a pena. Valeu a pena. Cada gota, cada né, investimento de tempo, vocês estão falando, eu não cheguei em fim ainda, ainda tô no meio. Não, fim da carreira militar. Da carreira militar. Né, que a gente, o assunto aqui é como mas agora conciliar. eles acabaram a carreira militar, inauguraram uma clínica Sim. nova, então eles estão começando uma nova clínica. É o recomeço, é uma nova fase. Embriões na clínica. Isso é muito bom, isso é muito louvável, né? E juntos, conciliando novamente a carreira privada, né, na área privada. Eu fiquei um pouco triste em algum momento da nossa carreira aí que o Lísio, ele não demonstrava a mesma vontade de continuar, né, as atividades dentro da área da saúde. E eu sabia que estava se aproximando do momento da reserva, mas eu sabia que a partir dali eu precisava e gostaria, né, de ter um novo momento também dentro da área da saúde. Mas o Lísio não queria. E dentro do tema, como tu conseguiste reverter isso? Que ele entendesse a necessidade? Não, a gente conversava bastante e as ideias elas eram um pouquinho divergentes. Aí chegou um momento que eu conversei com a minha esposa e disse para ela, olha, eu vou ter que continuar minha carreira sozinho agora. A gente estava numa clínica onde o espaço já não estava legal, as pessoas que me motivavam, que era uma clínica familiar,
já não estavam mais ali, meu pai tinha parado de trabalhar, minha irmã tinha falecido, o meu avô e a minha avó já tinham parado as atividades, que eram advogados, trabalhavam no mesmo prédio, então eu fui ficando só, né? Aí quando eu anunciei que eu ia sair, que eu ia recomeçar uma nova carreira, inclusive estava procurando um espaço, um prédio para comprar, uma sala comercial. Aí o Lísio chegou com a ideia de que tinha conhecido um empresário, um parceiro, e que conversaram e chegaram à conclusão de que poderia nascer ali um novo negócio. E aí ele veio falar comigo, né? Então, aí tu voltaste a ficar alegre, porque aí me animei porque eu ia continuar realizado dentro da minha profissão, mas eu ia me sentir assim um pouco... órfão dele. Exatamente. Órfão porque dele. essa amizade aqui, ela foi sempre muito forte. Muito esse é o tema dessa conversa, e é isso que a gente quer trazer para o nosso público, para que possa entender que às vezes a gente tem sociedades, até mesmo com irmãos, que não dão certo, entendeu? Mas que a sociedade de vocês é uma sociedade que é um espelho para muita gente. O negócio é Com tão certeza. forte, e eu estava falando em fé e foco, que como a nossa parceria sempre foi muito legal, a gente saía junto, a gente jogava bola junto, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer. Né? Dividir o carro junto. Dividíamos o mesmo carro, um levava, outro trazia. Então aquilo para mim era um orgulho muito grande, né? A gente poder ter aquela vida que... Ter construído essa relação, né? De amizade. Sim. A gente vê irmãos aí que são totalmente Com certeza. divergentes, dispersos, né? E eu sonhava em ter 2 filhos. Com idades próximas, né? Digo, poxa, eu quero dar continuidade nisso né? Nessa ideia que foi construída. E Deus é tão bom que Deus me deu 2 filhos. Um tem 11 anos, outro tem 9, outro vai fazer 10 agora. É o Alberto e o Arthur. Legal. Então, quando nasceu o primeiro... E mais uma filha que tu tens que é dentista. Eu ia falar dela, mas assim, eu tô falando da questão da proximidade da idade. Sim. Da proximidade da idade. Então, quando eu já tinha a Amanda já é nossa colega, inclusive, é odontóloga, mas eu ainda ficava com aquela sensação de que faltava alguma coisa. Eu digo, poxa, eu precisava ter 2 filhos assim com idades próximas. Primeiro, a gente não escolhe, né? Acontece. E quando minha esposa ficou grávida do primeiro filho, eu fiquei naquela expectativa, será que vai ser menino? A menina eu já tenho, já tenho uma filha maravilhosa. Mas eu fiquei naquela expectativa, quando eu soube que era menino, foi aquela alegria, pra mim, né? Sim. Eu não demonstrei porque minha esposa, naquele momento, ela tava pensando numa menina. Aí, em seguida eu disse pra ela, olha, eu quero ser pai de novo. Aí ela disse, não, mas não é momento, vamos dar mais um tempo? Eu disse, não gostaria de dar tempo, queria ter outro filho próximo. Aí, entreguei nas mãos de Deus também e veio. Quando chegou na hora de fazer o exame lá, menino. Aí lembrei, passou um filme na minha cabeça, né? Disse, olha, a mesma história aqui que vai ser construída novamente. E é interessante porque, olha só, eu estava contando aqui rapidamente. Vocês são uma família que tinham 5 dentistas, né? Lísio, Carla, Beto, a Amanda e a Liliane. A Liliane. Né? E Dr. Hermes, Lísio e agora a Marina e Lizinho com a medicina. Né? Então aí são 4 dentistas e 4 médicos e 5 dentistas, né? Dentro de uma família de não tantas pessoas, porque vocês são umas 15 pessoas no máximo nesse núcleo, nesse universo. De 15, 9 seguiram a carreira da odontologia da medicina. Mas, gente... Nós fomos pontapé inicial da odontologia na família, né? Sim, família, sim. Nós 2. Os primeiros odontólogos da família. Sim. Uma referência só, realmente, quando se falou da Amanda, que é uma pessoa maravilhosa, odontóloga, colega, a Marina, altamente competente, não é porque minha filha, inteligente. Formou em medicina agora. Passou o bastão, ela recebeu o certificado lá, o diploma, e passou o bastão para o Lísio para cumprir lá a etapa dele de 6 anos, né? Sim. Já está terminando o primeiro, também não tenho dúvida de que vai ser, porque ele tem muito foco, ele é muito sério nas ações e tudo, então deverá ser também um grande profissional. A Carla, que foi citada, também uma excelente profissional, mãe, amiga, tudo, entendeu? Então, sim. a gente só tem que agradecer. E a Carla está com a gente no conselho também, né? fazendo um excelente trabalho, foi nossa interventora.
E hoje ela ainda nos ajuda muito com a questão da ética lá, da comissão de ética. Então, assim, são profissionais realmente que a gente tem como espelho, como eu tenho. Vocês também são minhas referências, entendeu? Posso dizer isso tranquilamente, porque eu sempre fui muito fã de vocês dois. Né? Só ressaltando que eu falei anteriormente que para mim era muito prazeroso trabalhar ali com a família toda próxima. E o Lísio falou agora dessa nova geração, da Amanda, a Marina, o Lísio. Então agora a gente está resgatando de novo aquele ambiente familiar, aquele trabalho em ambiente familiar. Então a gente de vez em quando coincidem os horários, a gente está lá reunido, está conversando, está trocando ideias. Isso é muito bom. E dividindo o paciente, né? Às vezes a gente chama, Amanda, tem uma situação aqui, é da ortodontia, então dê sua opinião. E vice-versa. Né? Mesma coisa o Lísio lá com a doutora Marina, né? E a gente tem tido assim essa renovação que para nós tem sido muito prazeroso. Legal. Gente, é uma delícia estar aqui conversando com vocês, né? O tempo voa, a gente não sente, mas existem outros compromissos também que nós precisamos correr agora. Então, vou pedir 30 segundos de considerações finais de cada um de vocês, depois da Penélope, para que eu possa fazer as minhas e a gente encerrar esse episódio que foi muito, muito, muito legal, muito interessante, né? Curiosidades também da odontologia, de como se conciliar uma carreira no âmbito privado e no âmbito público simultaneamente. Começa com o mais antigo, suas considerações finais, depois olha para essa câmera aqui e faz o convite para que possam assistir esse podcast. Na vida militar, quando o mais antigo fala... Ele é o último, né? Ninguém fala mais. Então, tudo bem. Então, para aqui e comece, depois tu olha para cá. Não era essa a intenção, era só de brincadeira. Mas, assim, o mais interessante, e para mim achei muito, muito legal, passar esse filme todo na cabeça, né? Porque nós relembramos, a nossa correria do dia a dia, ela ofusca todos esses detalhes, né, que a gente viveu no passado. Então, vários pontos aqui foram tocados, a nossa amizade com o doutor Marcelo, a questão da faculdade, o seu convívio com a minha irmã, né? Sim. E esse crescimento juntos aqui com uma tendência unidirecional. Então, isso para mim foi bastante interessante, estou muito feliz, agradeço, né, pela oportunidade e nós estamos sempre juntos aqui, sempre à disposição. Estamos também. Bom, a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de teoria, né? Eu não tô velho, mas já tenho as minhas. Tá mais experiente. Então eu digo assim, que a gente não pode dizer que não dá sem tentar, já foi falado. Né? Então vamos tentar. É muita coisa, mas tentando a gente pode conseguir. Se não tentar, já está derrotado na origem, né? Sim. E outra coisa, a vida, ela é assim... Quando você tem duas maneiras de olhar a vida, isso eu desenvolvi também como teoria, não sei se alguém pensa assim, mas eu tenho a maneira rápida e a maneira demorada de olhar a vida. Então você olha para frente, pô, só daqui a 10 anos. Você olha para trás, pô, 5 anos foi ontem. Sempre falo isso também. Né? Então a gente não pode brincar porque o tempo passa. A gente tem que estar construindo boas amizades, trabalhar em família para nós, como já foi muito ressaltado aqui pelo Dr. Alberto, meu irmão. É muito bom, é motivador. Então, realmente, vamos aproveitar os momentos bons que a vida nos oferece. Nós somos instantes, né? Eu sempre digo isso. É ok? Doutora Penélope. Bom, a mim só cabe agradecer a experiência, né? Não foi um podcast, foi uma experiência aqui estar com vocês, poder compartilhar, né, desses momentos, dessas emoções e poder também transmitir todos esses detalhes, né, lindos, emocionantes da vida de vocês, profissional, pessoal, e dizer que a vida ela é uma escolha, né? Ou a gente escolhe o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil. E sendo escolhido o mais difícil, com certeza ele é cheio de nuances maravilhosas e na vida de vocês eu acho que vocês escolheram o mais difícil e conseguiram conquistar os objetivos de vocês. Meus parabéns. Tá, em nome do Conselho Regional de Odontologia, eu agradeço a participação de vocês e dizer que estamos aqui também de portas abertas do Conselho e muito obrigada aí por compartilhar, como eu falei, tive a honra, o privilégio de conhecer a Liliane Hermes, né, trabalhei com ela um pouco com ela e fiquei muito emocionada, que me veio à tona muitas recordações boas.
Com certeza ela está aqui entre nós. Com certeza. Como eu sei que vocês são 2 profissionais éticos também, eu vou te passar. Já tem o teu aqui, tá aqui o do Alberto. Tá? A revista Sorrisos Brasileiros, que é do Conselho Federal de Odontologia. Muito grato. Aqui vai a caneca do Odontocast, de brinde para vocês. Tá? Agradecer a participação, o intuito de fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, que a Penélope está também comigo nessa empreitada, no sentido de sempre valorizar a odontologia, né? Valorizar a nossa profissão como uma profissão digna, uma profissão que a gente tenha que se orgulhar dela, né? E vale a pena, né, Marcelo? E vale a pena, né, Penélope? E aqui também agradecer ao Pedro, da Labodental, que é quem está nos contemplando com essa linda caneca do Odontocast. Agradecer ao Gabriel também, que é o nosso técnico de toda a parte de videofilmagem, aí, de áudio, de produção toda. Né? Os bastidores, ele quase nunca aparece, mas ele é quem está aqui por trás de tudo isso. E dizer para vocês, gente, assistam os nossos episódios do podcast, que sempre tem uma novidade, tem uma coisa boa, tem uma história. Então, o Odontocast é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Ficamos aqui nesse episódio onde falamos da carreira simultaneamente entre o privado e o público e o militar, de 2 irmãos que fizeram e estão fazendo a sua história na odontologia brasileira. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.